Beleza, pessoal. Ô, Vinícius, se quiser já pode começar. O pessoal já está gravando. Só falta a Larissa, né? Se quiser já podemos aí iniciar. Bacana. Lucas, então, boa tarde aí, boa tarde a todos, né? Muito legal a gente estar aqui hoje, a oportunidade de bater um papo aí um pouquinho sobre como que a gente vem trabalhando gestão de projeto ágil aqui dentro da ANEEL, né? A minha ideia nesse início, tá, Lucas, é passar rapidinho uma base teórica, né? Quando a gente fala de métodos ágeis, normalmente a gente fala muito de Scrum. Dentro de Scrum vai ter o Kanban, vai ter algumas lógicas que a gente pode utilizar no nosso dia a dia, né? E o que eu queria deixar de mensagem, assim, né, já no início, é que, apesar da gente falar muito de Scrum, de métodos ágeis, né, é mais importante a gente pensar a filosofia, o modo de agir e adaptar para o nosso contexto do que a gente tentar simplesmente copiar uma receita de bolo. Cada empresa aí, cada instituição tem uma forma, né, de gerenciar projetos. Eu vou explicar como que a ANEEL faz isso hoje, vou até mostrar as ferramentas aqui um pouquinho para vocês, como que a gente tem trabalhado, mas a mensagem principal é essa, né, entender a filosofia, entender o nosso cenário, como que está dividido o nosso trabalho, as responsabilidades, e tentar construir algo aí que faça sentido para o nosso contexto. Vou compartilhar aqui rapidinho a tela aí com vocês. Beleza. Eu acho interessante isso, né? Realmente a gente tentar adaptar no contexto da biblioteca, porque a biblioteca ela não tem tantos projetos, né? Ela tem muitos processos de trabalho. E a gente agora, para mapear, né, para a gente ter um controle, né, das atividades, a gente já colocou um quadro lá, né, que a própria instituição doou, e a gente vai tentar aí, né, enquadrar nossas atividades dentro do Kanban. Aí por isso que eu chamei, né, você para ver uma visão de fora, alguém que tem um domínio, para poder aí, né, realmente nortear para a gente poder adaptar dentro da biblioteca. Bacana, Lucas. Aí se vocês tiverem alguma dúvida ao longo da minha fala também, pode interromper, a gente faz um bate-volta, tá? Primeiro passo aqui que eu acho legal da gente falar, né, o Scrum, quando a gente fala assim, Scrum, tem muitas pessoas que associam, né, com esse momento aí do futebol americano, né, o momento que os times estão reunidos, estão organizados ali para disputar a bola, né, e a filosofia da palavra é essa mesmo, né, quando a gente vai buscar lá, assim, o que motivou, né, o que significa essa palavra Scrum, significa aí um time reunido, evitando os melhores esforços para alcançar um objetivo, um resultado. Isso aí também chegou a ser usado até na guerra, né? Como que a gente consegue vencer as pequenas batalhas aí na guerra, né? Com um grupo limitado de soldados e tudo. Então, o nosso objetivo aqui a gente sabe que a gente tem um time, a gente sabe que esse time é limitado e que a gente tem que trabalhar da melhor forma possível, trabalhar juntos, né? De forma integrada, para no final a gente chegar no nosso objetivo. Quando a gente fala em termos de entendimento, né? Da filosofia ágil, das práticas ágeis, né, a gente fala que o conceito é muito simples. Só que o ser simples não significa que é fácil de ser executado. E, normalmente, essa dificuldade na execução ela está muito relacionada à nossa capacidade aí de seguir os ritos, seguir a rotina, ter uma disciplina. Então, eu costumo falar assim que outro ponto essencial, né, para a gente fazer uma boa gestão ágil aí de projetos, de atividades, é a gente, de fato, criar os nossos ritos e seguir esses ritos. A partir do momento que a gente começa a flexibilizar muito, que a gente começa a priorizar outras atividades, não, essa reunião não é importante, vou pular ela, vou focar em outras coisas. A gente faz isso uma vez, faz isso duas vezes, na terceira vez a nossa reunião ali de acompanhamento do projeto ela não existe mais, a gente deixa simplesmente de fazer aquilo que é o essencial, né, da boa prática aqui de gestão. Existe um manifesto ágil também. Esse manifesto ele é bem interessante assim, do ponto de vista do que essa mentalidade, né, nos proporciona ou que ela zela, né? Às vezes as pessoas confundem um pouco, né, esse manifesto. Eu vou tentar esclarecer para vocês. O que está em negrito é o mais importante. O que não está em negrito não quer dizer que a gente não tem que fazer. Muito pelo contrário, ele tem que ser feito também. Só que, por exemplo, os indivíduos, as pessoas e a forma como que a gente se relaciona, ele é mais importante do que a gente ter processos e ferramentas, né? Às vezes a gente fica muito atrelado também, vamos usar um super MS Project, vamos usar uma super ferramenta, vamos usar aí um
um processo super rígido, né? Na verdade, a gente sabe que pode ter essas ferramentas, pode ter esses processos, mas quem faz isso funcionar são as pessoas. Então, a gente tem que entender também com quem que a gente está trabalhando e como que a gente zela aí por um bom relacionamento. Quando a gente fala de desenvolvimento, né, o Scrum está muito relacionado a desenvolvimento de softwares, aí entenda por desenvolvimento do nosso projeto, da nossa atividade, né? Então, a gente zela muito também por isso, né? Por ter as coisas funcionando, mais do que ter uma mega documentação relacionada ao que a gente está fazendo, né? É claro que é importante, de novo, né? A gente ter os procedimentos, a gente ter as documentações, mas a gente precisa de ter alguma coisa acontecendo. A gente não pode ficar só planejando, documentando e não colocar nada em prática. Colaboração com os clientes, né? Eu acredito que no caso da Dom Helder são clientes até internos, né? Próprios alunos, colaboradores, né? Como que a gente colabora com essa turma, mais do que tentar negociar algum termo, algum contrato, né? A gente fala isso muito no mercado externo, né? O pessoal fica negociando escopo, fica tentando ajustar, e não consegue colaborar e co-criar com os clientes. Responder a mudanças, né? O tópico 4 aqui, mais do que seguir um plano. A capacidade adaptativa nossa cada vez é colocada em xeque, né? Então, surge uma ferramenta nova, surge uma necessidade nova, surge uma Covid da vida, né? Então, como que a gente consegue adaptar o que a gente está fazendo hoje, né, frente a essas mudanças? Então, é importante a gente ter a nossa visão, é importante a gente saber aonde que a gente quer ir, o que a gente precisa fazer. Agora, o como a gente vai chegar lá pode mudar ao longo do processo. E aí a gente tem que ter uma consciência muito boa, né, para fazer essas mudanças rápidas, né? A visão, isso que eu falei para vocês, de saber onde que a gente quer chegar, saber quais são os nossos objetivos, saber o que de fato a gente tem que saber, ele é o principal fator de sucesso, né, de empreendedores. Aí quando eu falo empreendedores, imaginem vocês também como empreendedores, né? Todos nós somos empreendedores, seja dentro da nossa empresa, seja no nosso negócio, né, ou em outras atividades. Então, o sucesso daquilo que vai fazer depende da nossa visão, dos nossos objetivos e de como que a gente vai trilhar essa rota. Quando a gente fala de Scrum também, a gente tem algumas boas práticas, normalmente são equipes pequenas, aí de 4 a 8 pessoas, né? Quando a gente tem projetos um volume maior aí de atores, né, envolvidos, a gente tende a não ter essa abordagem como eficiente, ou a gente tende a dividir as equipes, né, em squads, grupos menores de trabalho. Esse processo ele é bem empírico, né, de controle de gestão. Todo momento a gente faz inspeção, verificação se o que a gente está fazendo está sendo bem feito ou não, se a gente pode adaptar, tem que mudar alguma coisa. E por mais que se fala muito em Scrum, né, a partir dos últimos aí 5 anos, 10 anos, se a gente observar aqui, é uma metodologia aí que vem sendo aplicada aí desde 1990, né? Então, não é algo de hoje, né? Tem um aspecto essencial de entrega de valor, ou seja, toda semana a gente determina muito bem o que a gente vai fazer, o que a gente vai entregar e como que isso vai ser acrescentado, né, para no final a gente alcançar os nossos objetivos. E reforçando aqui que é muito simples, trazendo que a rotina, a nossa disciplina, né, para conduzir o processo é o que vai fazer a diferença para isso aqui dar certo ou dar errado. Normalmente um quadro geral aqui do Scrum, né? Imagine aqui que vocês têm o pessoal chama aqui backlog de produto ou backlog de atividades, né? Você tem aí uma série de coisas para fazer ao longo do tempo. Essa série de coisas para fazer aqui, ela é desdobrada, né? Então você prioriza, eu tenho um monte de coisa para fazer, mas o que eu tenho que fazer agora? O que é mais importante aqui ser feito? A gente chama isso aqui de sprint backlog, né? Então, do total, a gente tira uma parte, que é o mais importante. Ao fazer essa parte, a gente está chegando aqui, alcançando uma meta nossa, e a gente faz dentro da nossa sprint. A nossa sprint é um período de trabalho. Essa sprint ela pode ter aí uma semana, pode ter 15 dias, pode ter um mês. Dentro da Neo Ventures, a gente trabalha, por exemplo, com sprints semanais de acompanhamento dos nossos projetos e sprints quinzenais de revisão de portfólio. Então, toda semana, por exemplo, existe uma reunião do nosso gerente de projetos com as nossas equipes de projeto. Dependendo do cliente que a gente trabalha, quando a gente vai desenvolver uma nova solução, a gente trabalha com sprints quinzenais. Por quê? Porque talvez em uma semana a gente não consegue evoluir muito em um determinado serviço ou produto. Então, não existe um padrão para sprint, né? Mas normalmente são ou semanais ou quinzenais, em alguns casos mensais. A dica que eu dou é o seguinte: se você consegue desenvolver um conjunto de atividades representativa aqui
dentro de um período de tempo, por exemplo, de uma semana, a recomendação é fazer sprint semanal. Ah, Vinícius, para a gente fazer essas atividades aqui, normalmente demanda mais tempo. Então, vou fazer quinzenal ou mensal. Então, isso aí vai depender da característica aí de cada contexto. Existem essas reuniões de trabalho aqui, o pessoal chama de Daily Scrum, que são rotina, basicamente aqueles cafezinhos, antes presencialmente o pessoal fazia, né? 15 minutinhos ali, vai começar o dia, toma um café, troca uma ideia, o que eu vou fazer hoje, o que está dando certo, o que está dando errado. A gente, em alguns projetos, a gente mantém essa rotina aqui do Daily Scrum, em outros, a gente está adotando outra abordagem durante esse período remoto. Então, a gente executa sprint, a gente faz uma revisão, tudo que a gente fez que deu certo, e isso gerou aí um incremento na nossa atividade, na nossa meta, o que deu errado, o que a gente precisa de revisar. Então, nessa revisão de sprint aqui, pode ser que surjam outros itens, outras tarefas, outras atividades que a gente tem que fazer. Volta aqui para o nosso Product Backlog. E a gente gera aqui sempre um avanço. Então, acho que a grande moral da história aqui é o seguinte: temos um monte de coisa para fazer, precisamos de priorizar, precisamos de verificar isso constantemente com o nosso time, precisamos saber como evoluímos, o que evoluímos e o que a gente aprendeu e se isso gera ou não novas atividades aqui a serem feitas. Então, um pouco aqui do que a gente vem trabalhando, tá? Existem alguns princípios, né, norteadores, um deles aqui que é extremamente essencial, né, que as equipes elas são auto-organizáveis, então mais do que a gente ter uma pré-estabelecida, né, dentro da nossa gestão, né, a gente tem equipes que conseguem distribuir e terem a consciência, né, de quanto que eles conseguem entregar, o que consegue ser feito, quais são as minhas responsabilidades, como que eu tenho transparência nessas atividades também, né, para todo mundo poder ter uma cobrança mútua, né, ele tem que ser responsável, comprometido, né? Uma pessoa dentro do nosso time que não trabalha com esse mindset, com essa velocidade, pode contaminar negativamente os outros. Então, fica bem evidente, né, ao longo aí da gestão, né, quem está trabalhando, quem está dando sangue, quem está simplesmente cumprindo tabela ou não está tendo um desempenho legal, né? Então, isso aí vai aparecer e vai se tornar evidente, né, ao longo dos acompanhamentos. A gente fala aqui que precisa ter honestidade e transparência, não adianta também a gente querer esconder as coisas, porque à medida que evolui o processo aí de desenvolvimento, de gestão do projeto, a gente vai conseguir verificar os gargalos, e se a gente não fala isso, o gargalo só tende a piorar ao longo do tempo, né? Então, depois pode ser que vire algo muito maior. A gente trabalha com aqueles incrementos que eu comentei, né? Então, toda vez que a gente roda um ciclo ali de sprint de verificação, a gente consegue ver as nossas metas sendo alcançadas e a gente chegando no nosso objetivo, ao invés da gente trabalhar, desenvolver tudo e só verificar lá no final, né? Se realmente a gente está entregando algo necessário, a gente faz isso de forma gradual. E o time box nada mais é do que aquele período que eu comentei. Os meus sprints são semanais, são quinzenais, são mensais. Então, esses aqui são alguns dos princípios norteadores do Scrum. E tudo isso que eu estou falando aqui para vocês, né, faz parte aqui de um processo de melhoria contínua. E acredito que a maioria de vocês já ouviu falar do PDCA, né, Plan, Do, Check, Act. Então, nada mais é do que isso, né? Como que a gente planeja, como que a gente executa, como que a gente verifica e como que a gente planeja as nossas ações. A cada ciclo do sprint, a cada nova interação, a gente tem um ciclo de aprendizagem e melhoria contínua. Existem alguns papéis principais, né? Aqui eu trouxe a título de exemplificação. Por exemplo, o Product Owner, aqui o primeiro, né? Imagina aqui que é o dono aqui do produto, é o dono do serviço, é como se fosse um diretor ou o nosso sponsor aí dentro da Dom Helder, né? Quem realmente ele tem o poder de decisão na mão, né? É aquela pessoa que vou tentar fazer uma analogia aqui, como se fosse um diretor de projetos, tá? Então, ele é o dono aqui da visão do projeto, onde que a gente quer chegar, qual que é o retorno que isso pode dar para a nossa instituição, como que as entregas vão ser homologadas ou não, né? Então, a gente chama aqui de Product Owner. Além do Product Owner, a gente tem o Scrum Master, como se fosse o gerente de projetos, o pessoal chama muito também de PMO, né? Ele gerencia o processo, acompanha as rotinas, ele é o guardião dessa metodologia que eu comentei aqui de vocês, né, com vocês, de definir backlog, ajudar ali a fazer com que as coisas aconteçam, né? Então, é o papel aqui do Scrum Master. E tem a equipe, que é toda a parte, todos nós, né, fazemos parte, aí, por exemplo, da equipe de desenvolvimento ou da equipe do projeto, né?
e todas as interações, toda a parte de decisão, a gente vai ver mais na frente aqui como funciona, mas de priorização e como que a gente vai gerenciar o nosso tempo aqui, a equipe ela tem esse papel autogerenciável. Quando a gente fala de comprometimento, né, dentro do projeto, tem uma charge aqui que é bem legal, não sei se vocês conhecem, né? Você conhece essa, Lucas? Conheço. Conhece, é bem né? legal. Então, chega o frango lá, conversa do frango com o porco, né? O frango fala assim, ei, porco, vamos abrir um restaurante junto? Aí o porco fica assim na dúvida, né? Não sei não, qual que seria o nome? Aí chega lá o frango e fala, que tal pernil com ovos? Aí o porco já assusta ali, né? Fala, poxa, não, obrigado, eu estaria comprometido enquanto você estaria apenas envolvido. O que significa isso, né? Que para fazer o pernil, né, tinha que matar o porco, né? Então, o comprometimento que a gente fala ali é o cara que está dando a vida para aquilo acontecer. E o frango só está envolvido, né? Ele só bota o ovo lá e fritou e continua vivo, está de boa. Deu errado aquele ovo ali, ele consegue colocar outro depois, né? Então, a ideia por trás aqui do Scrum, dessa filosofia, é que a gente precisa de ter times comprometidos, times que vão dar o máximo, vão extrair o máximo para fazer, para alcançar a visão do nosso projeto, para fazer com que a nossa jornada aí seja vitoriosa. Pegando aquele fluxo lá e dividindo aqui algumas atividades, né, a partir aqui da nossa visão e as próximas etapas aqui do Scrum, a primeira parte aqui, passei aqui, desculpa, quando a gente fala aqui de Product Backlog, né, que é o nosso backlog de produto, ou de serviço, ou de atividades, né, aqui a gente costuma falar aqui, né, que é como os nossos clientes ou os nossos usuários, né, eu quero funcionalidades, eu quero benefícios, eu quero que desenvolva algo para mim, eu quero alcançar um objetivo para agregar valor a alguma atividade. Então, aqui está numa linguagem de programação, mas nada mais é do que como você converte requisitos de projeto, requisitos de cliente e requisitos de produto de serviço, né? Então, o que você precisa de fazer para atender as necessidades, as expectativas, determinadas dores, por exemplo, aí da biblioteca da Down Elder, outras coisas, né? Por exemplo, eu como Neo, como que eu atendo as expectativas do meu cliente, né? Então, o que eu preciso desenvolver de funcionalidades para eu gerar esse valor que para eles é um valor percebido, né? A gente fala muito aqui de gerar valor para o negócio e ter um esforço associado. Normalmente, nesse backlog aqui tem uma lista de funcionalidades, tecnologias, eventuais issues, né? Problemas associados, dificuldades associadas. A gente precisa de priorizar e estimar quantas horas a gente vai ter para determinada atividade. A gente vai ver mais na frente aqui como que a gente pode fazer essa estimativa de horas. A gente precisa de detalhar aqueles itens que têm maior prioridade, ou seja, a partir do momento que você faz uma lista, você prioriza, é importante que todo mundo tenha consciência, ó, desses que foram priorizados, o que isso significa? Todo mundo entendeu o que isso significa? Todo mundo está ciente que eu vou conduzir isso, que a gente vai conduzir isso na nossa sprint? Beleza, se todo mundo está na mesma página, a gente consegue dar encaminhamento. O Product Owner, né, o PO, ele é responsável por essa priorização, lembrando aqui que ele é o dono aqui do processo, né, vamos chamar assim. Qualquer um da equipe pode contribuir em termos assim de compartilhamento de experiência, ponto de vista e priorização. Essa parte é sempre mantida e fixada em local visível. Hoje a gente usa o Trello para fazer isso aqui dentro da ANEL, vou mostrar. E é derivado, né, do planejamento e da visão estabelecida. Então, dos objetivos que a gente tem aqui dentro da nossa atividade. Numa segunda parte aqui, quando a gente fala de selecionar o que a gente quer fazer ao longo da nossa sprint, a gente precisa muito bem definir quais são os nossos objetivos e o que a gente está selecionando de atividades. Então, são duas palavras aqui importantes. Definir os objetivos, ou seja, o que a gente vai fazer nessa semana, nesse sprint, e o que a gente vai trazer de atividade para a gente alcançar esse objetivo. E aí a gente faz um check, né? Será que o que eu estou propondo de atividades é suficiente para alcançar meus objetivos da semana? Sim ou não? A gente pode gerar uma resposta, né? É possível, mas eu não tenho recursos humanos suficientes, as minhas horas são limitadas. A gente vai deixar, então vai fatiar um pouquinho essa sprint e vai jogar o resultado, o objetivo só para a segunda, porque a gente vai precisar de mais tempo. Então, essa calibragem, né, ela é sempre feita em conjunto. O pessoal fala assim, quanto tempo que dura para a gente fazer um planejamento assim, de uma sprint?
Quando a gente fala de desenvolvimento de produtos, aqui em torno de 4 horas. Quando a gente fala aí de atividade de rotina dentro da ANEEL, aqui gestão de projetos, a gente trabalha em torno de 1 hora. Então, toda semana a gente faz aí 1 hora de reunião com o time para a gente definir essas sprints da semana. Eu acho que é um período suficiente aí também dentro da Down Elder, 30 minutos a 1 hora para planejar as sprints da semana. Tá? É uma coisa que a gente faz aqui dentro da ANEEL. Tem um game também, os desenvolvedores usam muito isso aqui, que é o Planning Poker. Ele tem algumas variações, mas isso aqui serve para medir a complexidade da atividade que vai ser feita e a alocação de horas. Então, normalmente utiliza-se uma série de Fibonacci, né? Por exemplo, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21. Aí, só para ilustrar para vocês como que funciona, é mais ou menos o seguinte: vamos supor que a gente tem uma atividade para fazer hoje, cadastrar alunos da Down Elder na biblioteca, por exemplo, novos alunos da Down Elder na biblioteca. E aí a gente tem uma noção da complexidade dessa tarefa, mas eu posso achar que isso vai demorar, por exemplo, 1 semana. O Lucas pode achar que vai demorar 2 dias. Então, qual que é a função do Planning Poker, né? Normalmente as pessoas colocam cartas de baralho mesmo, apresenta a atividade que é necessária para alcançar o objetivo da semana e vira a carta na hora. Então, se eu acho que demora 5 dias, eu vou virar a carta 5, por exemplo. Se o Lucas acha que é 2 dias, vai virar a carta 2. Ou seja, tem uma divergência na equipe. Enquanto eu acho que uma atividade vai demorar 5 horas, o Lucas está achando que vai demorar 2. E se toda vez que tiver uma divergência, a gente abre uma discussão. Então, ô Lucas, por que você acha que é 2? Ô Vinícius, por que você acha que é 5? E aí a gente dá um restart no processo, né? Todo mundo entendeu o contexto, e agora, é 5, é 2 ou é outro número? E aí a gente roda de novo as cartas, né? Ah, Vinícius, isso aí, como que vocês fazem isso hoje remoto? De novo, a gente usa o Trello, vou mostrar para vocês no Trello como que a gente planeja essas horas, e o que eu falo, assim, que é muito baseado na experiência prévia do que cada pessoa consegue entregar dentro de determinado conjunto de horas e a própria noção de complexidade da tarefa. Então, é uma coisa que a gente vai aperfeiçoando ao longo do tempo. E o mais importante aqui, além de manter toda a equipe alinhada, é você entender o quanto tempo você vai utilizar para determinada atividade. O que significa esses países aqui? Ao invés de usar, por exemplo, números, tem algumas empresas aí que optam por utilizar países, né? Tipo, Brasil é 5 estrelas, o Paraguai é 2, é 1. Então, pode ser que, em vez de ter carta em número, tem carta em nome aí de país ou outra coisa que usa para gamificar. Mais importante aqui, de novo, é entender a complexidade da tarefa e dedicação necessária para cumprir aquilo. Dentro do sprint, do planejamento do sprint, né, a segunda etapa aqui, conhecida nessa complexidade, a gente precisa de definir as tarefas que a gente vai usar ali e alinhar essas tarefas com que a gente vai desenvolver, né, e alinhar isso com os objetivos da nossa sprint. A gente precisa de ter essa consciência, né, que o que a gente estima de horas é compatível com o que a gente tem aqui de escopo e de equipe, né? Às vezes a gente quer fazer uma atividade, mas demanda muito mais do que os recursos que a gente tem disponível, então ela não vai ser feita. Se tiver que ajustar alguma interface, né, quando a gente fala de desenvolvimento de produto, né, a gente precisa de ajustar nessa etapa. As tarefas nada mais são, né, do que um esforço que a gente vai alocar durante um determinado período de tempo para a gente realizar algo, né? Então, normalmente aí também o pessoal tem o card no Trello, né? Imagina que isso aqui é um card com a descrição da tarefa e ali em cima o esforço, o número de horas dedicado a algo assim relacionado com o que a gente precisa de fazer para entregar aquela atividade. Existem formas, né, de gerenciar essas tarefas. Hoje, o que a gente mais usa, né, eu falei do Trello aqui algumas vezes com vocês, o Trello nada mais é do que uma forma da gente conseguir organizar as nossas rotinas no formato parecendo um Kanban, né? Então, isso aqui é um Kanban, atividades para fazer, to do, atividades que estão sendo feitas, que é o doing, e atividades que foram feitas, né, que é o done, concluída. Então, toda vez que a gente faz uma sprint, a gente alimenta aqui o to do, a gente revisa o que está sendo feito e a gente dá um check aqui no que foi concluído. Isso aqui é um organismo vivo, né? Então, toda vez que a gente for rodar uma nova sprint, isso aqui é atualizado. Depois eu vou mostrar para vocês também como que a gente faz aqui na prática. E existem algumas ferramentas também que acompanham a evolução das tarefas, né? Então, vamos supor que esse aqui é um gráfico que o pessoal chama de burn down. O que é um burn down? Basicamente, aqui a gente está
queimando, cumprindo as nossas atividades. Então, imagine que nesse eixo Y aqui a gente tem todas as atividades que a gente tem que fazer para concluir um determinado projeto, alcançar o nosso objetivo. E aqui a gente tem um período de tempo. Então, vamos supor que aqui é a nossa Sprint 1. Então, na Sprint 1, a gente teria que entregar, por exemplo, esse item e esse. E à medida que a gente faz a revisão do Sprint, a gente fala, pô, no Sprint 1, eu entreguei esses 2. E fiz até um pouquinho mais. Então, se vocês observarem, a minha entrega aqui tá melhor, né? Então, tudo que tiver para cima do tracejado aqui, igual esse ponto e esse ponto, quer dizer que a gente está à frente do nosso cronograma. Tudo que tiver aqui embaixo quer dizer que a gente está atrasado nas entregas. Então, esse gráfico aqui, ele serve para mostrar aqui previsto e realizado e qual que é o ideal, né? O ideal é a gente chegar no final aqui dos nossos sprints planejados, a gente conseguir ter concluído todas as nossas tarefas. Isso sempre acontece? Não, é mais comum, até em gestão de projeto tradicional, né, ter diferença entre previsto e realizado. São várias fontes, né, mas a gente precisa de monitorar, alinhar a expectativa e estar sempre perto variar perto do que a gente planejou. Caminhando aqui para o sprint em si, o Daily Meeting eu já comentei um pouquinho com vocês, né, o objetivo aqui é fazer uma sincronia rápida da equipe. O que vocês fizeram ontem, o que vocês vão fazer hoje, tem alguma dificuldade, né? Então, são reuniões muito rápidas, aqui em torno aqui de uns 15 minutinhos. É interessante a gente ter noção dos impedimentos, das dificuldades que a gente está tendo, e a gente pode ter problema, tá, pessoal, das mais variadas fontes, pode ser burocracia interna, pode ser falta de prioridade, eu tenho que fazer outra coisa agora. Toda vez o Lucas aqui muda o nosso escopo, que a gente tem que fazer, então tem mudança, tem variação. Não definiram muito bem o escopo, não temos competências, não temos infraestrutura. Então, é legal a gente estar monitorando isso, porque isso aqui vai dar propriedade, né? Para no final a gente falar, poxa, evitamos os melhores esforços, estamos trabalhando duro, fizemos a nossa parte, mas tem coisa aqui que está fugindo do nosso controle. Então, isso aqui precisa de uma instância superior aí para viabilizar, para que a gente consiga colocar o nosso projeto na linha. E por fim, né? Quando a gente faz a revisão da sprint, a gente apresenta os resultados, a gente retroalimenta, né, o processo, vê se a gente precisa de criar novas atividades, novas funcionalidades, apresenta, né, os nossos impedimentos e a gente compreende a evolução do que a gente está fazendo. Então, é interessante a gente saber o quão perto ou quão distante a gente está ali dos nossos objetivos, né, das nossas metas. E aí a mensagem final, né, quando a gente roda cada ciclo do Scrum, é um pouquinho disso que eu comentei para vocês, né, a gente ter a sensação, ter o sentimento que a gente fez o melhor, que a gente trabalhou duro no período, que a gente conduziu as nossas atividades de uma maneira bem feita e que independente do resultado, né, que a gente alcançou até ali, né, a gente tem muito conhecimento acumulado e a gente sabe realmente o que a gente precisa fazer como próximos passos, né, para a gente estar cada vez mais próximo aí dos nossos objetivos, né, o que a gente aprendeu, o que precisa ser melhorado, o que é impedimento e o que a gente tem que fazer a partir de agora. O processo é sempre aprimorado, de novo o PDCA aqui, né, melhoria contínua. O Scrum Master, ele facilita todo esse processo aí que a gente comentou. E aí a gente tem que, de novo, planejar as atividades, alocar, priorizar e rodar novos ciclos, né? Então, esse processo aqui, ele é contínuo, né? Então, observe aqui que a gente executa isso aqui algumas vezes aí, até a gente entregar o nosso projeto, as nossas atividades. Então, pessoal, essa primeira parte aí mais teórica, né? É para a gente nivelar mesmo o que é o Scrum e o que tem a ver com os métodos ágeis. De novo, apresentei aqui o conceito de Scrum e um pouco da filosofia ágil. Não quer dizer que vocês vão pegar isso e vão colocar para dar um Elder e vai dar certo. Vocês têm que pegar isso, assimilar os conceitos, boas práticas e adequar para o contexto de vocês. Como que a gente fez isso aqui na ANEEL? Tá? A gente usa basicamente hoje 2 ferramentas principais, além do nosso velho e tradicional Excel, né? A gente ainda usa o Excel para algumas atividades aqui, para alguns acompanhamentos. A gente tem aqui o Instagante e o Trello. Eu vou compartilhar a tela aqui do Instagante e do Trello. A gente usa o Instagante para a gente fazer o planejamento macro dos nossos projetos. Então, a gente determinar grandes etapas, o que tem que ser feito dentro daquelas etapas. E o Trello para a gente priorizar as atividades e criar os nossos sprints. Deixa eu voltar aqui. Vou compartilhar a tela aqui do meu navegador. Só um minuto.
Chegou aí? Chegou. Bacana. Então, tô abrindo aqui até um projeto real, que a gente está em etapa aqui de execução. Por exemplo, deixa eu pegar um... Aqui a gente está com o Fieng Lab. Vou pegar um do Fashion Hub aqui, por exemplo. Tá abrindo aqui. Então, essa aqui é a ferramenta. Se vocês olharem aqui, é um gráfico gigante, tá, pessoal? Então, para quem trabalha com gestão de projetos, né, é bem comum ter ali as atividades, ter as linhas, né, macroetapa, detalhamento das etapas. Então, o Instagante ele é muito isso, é uma ferramenta gerencial que a gente utiliza para a gente entender grandes etapas do nosso projeto e a gente atribuir, né? Então, aqui dentro eu consigo verificar quem que é responsável por atividade, quantas horas que vai durar cada atividade, início e término, se essa atividade ela foi 100% concluída, se ela está em atraso, né? Então, por exemplo, se em vez de 100 aqui eu tivesse 80, ela já ia aparecer em vermelho, alguma coisa está errada, né? Então, a gente consegue ter uma gestão mais amigável, por exemplo, do que usar um Excel, algo do tipo. Dentro da ANEEL, o nosso gerente de projeto, que nesse caso aqui é a Camila, ele tem o controle do cronograma. Então, quem tem essa visão de cronograma aqui é o gerente do projeto, até para orientar o que a gente tem que fazer e os nossos próximos passos. A partir desse gráfico aqui, dentro dessa ferramenta, a gente consegue ter algumas visões, né? Então, por exemplo, um overview aqui, né? Aquele gráfico lá de burn down que eu apresentei para vocês. Esse aqui não é burn down, né? Esse aqui é de evolução, né? Esse aqui é de crescimento ao longo do tempo. Burn down, ele é esse gráfico invertido, né? Aqui a gente acompanha, né? Então, o progresso real e o progresso estimado, né? Então, se a gente observar aqui, a gente está um pouquinho atrasado. Então, a nossa curva está embaixo da curva aqui de cima, né? Quais são esses fatores? Aí a gente consegue voltar lá no Gantt e verificar o que aqui está talvez atrasado. Então, por exemplo, essa atividade aqui está em 43, aqui está em 16. Então, tem algumas coisas aqui que a gente precisa de corrigir e evoluir ao longo do tempo. Mas não é nada crítico, porque não apareceu nada em vermelhinho aqui ainda. Mas, por exemplo, essa atividade aqui, ela já se iniciou e a nossa equipe de projeto aqui não autorizou. Então, vamos supor que isso aqui estivesse 30%. Já ia aparecer ali como completo. E se a gente viesse aqui no nosso overview, já ia aumentar um pouquinho em relação ao ponto anterior. Então, essa aqui é a ferramenta gerencial que a gente utiliza para macroetapas do nosso projeto. Ah, Vinícius, bacana. Então, aqui você tem uma visão de macroetapa, mas como que você controla a rotina da sua equipe? A rotina da minha equipe, ela está aqui no meu quadro de Kanban no Trello. Então, se vocês observarem aqui, por exemplo, eu estou dentro do projeto aqui da VLI, do Nova VLI, a gente tem aqui um quadro que é sobre o projeto. Então, aqui a gente tem informação, por exemplo, sobre o projeto, acessos, login e senha, diagrama de causa e efeito. Então, tudo que é informação do projeto, a gente põe aqui para ser uma consulta rápida. O que é o nice to have, né? É o desejável ter. O que é uma coisa que é desejável ter? Eu gostaria de fazer isso, mas não é prioridade hoje. Não está dentro aqui do escopo que a gente combinou, mas se a gente fizer, vai dar um up aí no nosso projeto, nas nossas atividades. Então, a gente colocou aqui, por exemplo, uma ação de brand. A gente não está no nosso escopo, a princípio a gente não precisa de fazer, mas a gente gostaria de fazer, acha que seria uma coisa importante aqui para o projeto. Desculpa, pessoal, home office aqui, de vez em quando chegam as encomendas aqui. Não, de boa, se quiser pode atender, Vinícius, tá de boa? Não, eu falo, tá tranquilo aí? Não, tá, obrigado, pessoal. Só vou fechar a câmera aqui rapidinho. Mas, dando continuidade aqui, a gente tem aqui algumas atividades que são recorrentes. Então, que acontece sempre. Então, a gente coloca aqui porque, às vezes, a gente não planeja as atividades recorrentes e isso aqui ocupa tempo. Então, às vezes, a gente tem microtarefas, a gente tem reuniões, e aí a gente não considera isso, e aí a gente fica com poucas horas alocadas, ou falando assim, poxa, onde que eu estou desperdiçando tempo, né? Eu tenho que participar sempre dessa agenda que é recorrente, será que dá para a gente flexibilizar? Então, a gente computa aqui atividades recorrentes. Aqui tem o nosso backlog. Então, aqui é tudo que a gente tem que fazer dentro do horizonte de tempo aí, né? Normalmente, aqui dentro dos nossos projetos, a gente pega esse cronograma aqui e a gente olha pelo menos um mês para frente. Então, eu pego, olho um mês para frente e planejo esse um mês aqui dentro da minha gestão ágil aqui do meu
do meu Trello. Então, aqui a gente tem atividades aqui que estão com um horizonte de tempo aí para frente. Tem até mais coisas aqui que a gente já previu também, mas pelo menos um mês para frente a gente tem que ter. A gente tem aqui, por exemplo, os sprints da semana, que é basicamente o que a gente vai fazer essa semana aqui. Tem ali entregas, tem uma série de atividades, né? Eu não vou ler todas aqui para vocês, mas tem várias atividades aqui como sprint da semana. O que a gente está fazendo, o que a gente fez na semana, e aqui aparece todo o nosso backlog concluído, né? Então, o que a gente fez na semana do 24/9, o que a gente fez na semana de 2/10, né? Então, isso aqui é o que já foi feito, é o DONE. Ah, Vinícius, quantas colunas aqui que a gente precisa de ter? Esse aqui é um quadrinho mais complexo, né? Aquele primeiro Kanban que a gente mostrou lá na apresentação tem backlog, que seria essa aqui, tem atividades da semana, que é o a fazer, o que a gente está fazendo e o que foi concluído, que é o feitos na semana. Então, isso aí vai depender também de cada um de vocês. Por que a gente gosta muito do Trello, tá, pessoal? Porque no Trello a gente consegue alocar, por exemplo, aqui, etiquetas, né? Então, no caso aqui, é uma atividade de acompanhamento do projeto. Podia ter atividade de comunicação, podia ter atividade de base de dados, de evento, de hunter, né? Entre outras coisas. Então, a gente pode ter várias frentes de trabalho dentro da nossa área. A gente coloca a data, a gente coloca, lembra daquela complexidade lá que a gente falou para vocês? Se é 1, 3, 5, 10, aqui a gente coloca as horas. Então, quando a gente tem aqui no início 3, é que eu planejei 3 horas para fazer essa atividade. Quando essa atividade ela é concluída, a gente tem o cheque para a gente ver se as horas planejadas e realizadas estão batendo. Então, por exemplo, aqui, ó, 1 hora, reunião de check-in e check-out com o Cardilo. Gastou 1 hora, então aparece aqui, ó. Então, eu planejei 1 hora, eu gastei 1 hora e já foi concluída. Isso aqui é bem importante para a gente conseguir controlar como que a nossa equipe também está tendo de desempenho, né? Ah, vocês ficam presos aqui a quantas horas que cada pessoa fez na semana? Mais do que estar preso assim, a pessoa está cumprindo 40 horas, 30 horas, não é isso que a gente quer ver aqui. O que a gente quer ver aqui é se a gente está dimensionando bem a capacidade de produção, as atividades que a gente pode fazer e como que a gente otimiza, né? Então, talvez tenha horas aqui que não caberiam, que não eram necessárias. Então, isso aqui é um pouquinho, né, do nosso card aqui do Trello. Vou voltar aqui para o nosso PPT. Aí, se vocês tiverem dúvidas, vocês falam aqui comigo também, tá? Não, Vinícius, eu acho que já até para a gente entender bastante aí sobre a metodologia ágil, né? A gente que já está começando, né, lá na biblioteca, vocês viram como que... Eu nunca vi, né, um quadro Kanban assim, no Trello tão complexo igual esse seu. Você vê que o projeto realmente seu é enorme, né? O nosso vai ser muito, muito, muito menor. Mas o que eu quero, né, de deixar aqui de mensagem, inclusive falando dos princípios do Scrum, entre outras coisas, né, é o envolvimento da equipe, né, durante as atividades, né? Também o definir, né, os objetivos, definir as tarefas, né? Alinhamento das tarefas. Né, e exatamente essa questão da melhoria contínua, né? A gente está com uma demanda de atividades atrasadas, né, principalmente decorrentes da pandemia e também a gestão anterior. Então, por isso que a gente está precisando, né, de agilizar, né, todo o nosso processo, né, ainda mais agora com a redução da equipe. Então, era justamente isso, né? A gente já está utilizando o Kanban, mas é um quadro normal. A gente, né, percebeu que não tinha tanta necessidade de um quadro tão complexo igual o seu, assim, né? A gente só colocou um Kanban e já está dando resultado, né, Vinícius? Inclusive, depois eu vou te mandar a foto, né? O pessoal já está adaptando, já está fazendo. Essa semana, inclusive, ocorreu muito bem. A gente fechou a semana com todas as atividades feitas. E a gente, né, na próxima semana vai ver o que tem para fazer. Fazer uma nova, né, reunião aí de um sprint, né, planejamento da sprint, melhor dizendo. O nosso tem tanto sprint, porque a sprint ela tem horário para terminar, né, Vinícius? Assim, ela tem pelo menos um tempo em mente, né? A gente não está com esse tempo assim, né, pré-estabelecido, mas a gente já vai ter uma noção, né? Se está agarrando nisso, se está evoluindo naquilo, né? Para a gente ter uma noção. Então a gente está chamando de sprint, mas não é tão uma sprint assim, tão nosso Scrum,
não é tão rigoroso assim. Mas esses princípios, né, essa metodologia, isso daí vai servir muito para nós, principalmente, né, a respeito ali do Kanban, para a gente ter uma noção, né, do que está sendo feito, do que pode ser melhorado, enfim. Vai ser muito bacana, muito válido aqui para nós. Principalmente essa parte teórica, né? E a respeito da parte prática, ali, como é que você está fazendo a questão das horas. Realmente isso daí vai ser muito, muito, muito bacana para nós ali da biblioteca, que a gente está começando, né? Na verdade, o Scrum eu fiz alguns cursos passados, mas agora que eu estou realmente entrando dentro desse universo também, né? Então, para mim, foi uma aula de aprendizado, né? E também de relembrar alguns conceitos, né? Enfim, foi muito bacana. Realmente, nosso muito obrigado. Você quer concluir? Como é que é? Eu acho que só para concluir aqui também, né? A gente Ótimo, já bacana. está chegando aqui a 40 minutos, a gente previsto meia hora, mas a nossa rotina, então, ela é estabelecida dessa forma aqui, tá? A gente tem uma reunião semanal do gerente do projeto com a equipe, então imagina que a ANEEL ela tem vários núcleos, igual o núcleo de vocês, né? Então, a gente tem vários projetos e a gente precisa de coordenar todos esses projetos. Então, o que acontece? Cada projeto, então, imagina aí o Lucas está coordenando a sua equipe, toda semana tem uma reunião do Lucas com a equipe do projeto. O que o Lucas faz nessa reunião? Olha o que tem que ser feito. A gente tem o que tem que ser feito no Instagram, né, que é aquela ferramenta de gráfico de Gantt. O seu pode ser um plano de projeto, pode ser outra coisa que você utiliza assim como norte. E a gente atualiza o Trello. Então, a gente fala, dado que a gente tem que fazer nos próximos passos, aí no próximo mês, por exemplo, ou nas próximas semanas, o que a gente tem de atividades aqui dentro do Trello, quem são os responsáveis, questão de horas para cada um, e como que a gente vai acompanhar isso. Então, é aquela reunião de 1 horinha, né, entre o Lucas e a equipe do Lucas. Reuniões diárias. Tem projetos que tem, igual que eu comentei, tem projetos que não tem, que é aquela reunião de 15 minutinhos. E toda sexta-feira a gente tem um coordenador de projetos que ele conversa com todos os gerentes de projetos. Então, ele conversa com todos os Lucas, por exemplo. Fala, Lucas, como que está o seu projeto? O que você tem de impedimento? O que você tem de evolução? Você precisa de conversar com o Vinícius, com a diretoria, você precisa de conversar com algum contato estratégico, você precisa de resolver algum problema, né? Então, a gente tem isso. Lembrando, né, que são múltiplos projetos em paralelo. De 15 em 15 dias, a gente tem uma reunião de benchmark entre os projetos. Então, o Lucas de um projeto com o Lucas de outro, né, o que está dando certo, o que está dando errado, o que a gente fez aqui e foi uma boa prática, né, como que estão evoluindo. Então, a gente tem essa reunião de benchmark entre os gerentes. E a gente também usa como boa prática um relatório mensal de desempenho por projeto. Então, é quase uma prestação de contas, né, o que a gente previu, o que a gente entregou, como que isso está sendo visto aí pelos nossos clientes, pelos nossos parceiros. Então, é até uma forma assim da gente dar visibilidade e gerar uma cobrança, uma responsabilidade mútua, né? Então, é um pouco disso que reforçando aí, né, Lucas? É isso que você falou, que é a questão de saber o que a gente quer fazer, como que a gente organiza melhor. O Trello é uma ferramenta que tem a versão gratuita também, se vocês quiserem usar lá, tem bastante coisa na versão gratuita. O Instagram, ele é pago, né, desde o início. Mas as ferramentas estão aí, estão disponíveis. O segredo, igual que eu falei ali no início, é a equipe estar unida, a equipe seguir a rotina, né, seguir os ritos, as boas práticas e começar a pôr a mão na massa. Não tem... o conhecimento, a metodologia, as ferramentas são importantes, mas as pessoas que vão fazer diferença. Sensacional. Vinícius, muito obrigado. Então, pessoal, é exatamente essa mensagem, né? Isso que não é uma palestra motivacional, né? É realmente algo na prática, é para a gente tentar, né, melhorar todo o nosso serviço, né, do nosso setor, as nossas atividades, os nossos processos de trabalho, principalmente. Né? E com isso, né, também muitos planejamentos que a biblioteca tem, né? Muitos projetos que a biblioteca tem, que a biblioteca é envolvida. A biblioteca já foi convidada, né, para participar de diversos projetos no próximo semestre. Recebi um agora, amanhã eu estou participando de um projeto novo, né? E no próximo semestre vai ter mais uns 2, 3 aí, para a gente, né, sentar, conversar e ver quem vai participar, quem que não pode, né? Quem que se interessa mais, formar a equipe, enfim. Então, Vinícius, muito obrigado, cara. Não tenho palavras para agradecer. Né? O pessoal, 1 hora dessa do Vinícius no dia é muito difícil, muito cara. Ele teve essa bondade aí, né, de abrir esse espaço para nós. Então, Vinícius, realmente muito obrigado, né? Pessoal, ela foi gravada, eu vou disponibilizar lá para quem, né, não deu para participar. Tem algumas pessoas que estão locomovendo também, Vinícius, para poder trabalhar agora. E bacana, né? O Eduardo está agradecendo. Eduardo, valeu pela participação.
Obrigado, pessoal. Vinícius, realmente muito obrigado. Valeu. E eu vi que a ANEEL tem alguns projetos, né? Eu vejo no meu e-mail alguns projetos. Depois, se você quiser mandar para nós, eu mando lá para o pessoal. Tem muita gente lá que é bem interessada nisso. Beleza? Bacana. Eu acho que fica a dica aí de seguir também quem gosta de empreendedorismo, inovação, ficar mais antenado aí, né? Tem tanto os nossos canais oficiais, quanto também a gente tem um portal dentro do estado de Minas, que é o Neo Radar, né? Então a gente atualiza lá diariamente com notícias, tendências, informações, né? Fica aí uma dica também para ficar mais atualizado. Pessoal, um ótimo final de semana aí para vocês. Seguimos à disposição aí. Até Valeu, mais. Vinícius. Valeu, obrigadão, cara. Valeu, tchau, tchau.